Conhecidos desde os tempos imemoriais por acrescentarem a loucura das férias, os escorregas d'água estão agora entre as atrações mais extremas do mundo. Basta dar uma olhada no imensurável tobogã de água do tanque de tubarões. Apertem os seus cintos, porque esses são os escorregas d'água mais loucos do mundo. O salto pode te causar tonturas. Localizado no mundialmente famoso Parque Chimelong da China, o escorregador de água Slide Wheel é realmente algo incrível. O único do seu tipo, o primeiro escorrega aquático giratório do mundo, que combina o giro de uma roda gigante com um incrível escorrega superdimensionado para ultrapassar os limites. Foi projetado para operar em um sistema de jangadas. Então os visitantes que montam nele vão para frente e para trás a cada 30 segundos e depois desfrutam de um longo mergulho por uma lâmina d'água fixa de mais de 260 metros de comprimento. O efeito de montanha-russa é garantido. A extravagância foi levada ao extremo com o escorregador de água Black Hole em Bremerhaven, na Alemanha. De fato, essa atração louca cercada por luzes LED multicoloridas do início ao fim, dando aos visitantes a impressão de estar em uma rave. O passeio de 78 metros de comprimento, pontilhado de luzes LED, provoca sensações visuais estranhas durante todo o percurso. Essa atração certamente não será do agrado daqueles que têm fotossensibilidade. Entre os escorregadores aquáticos mais loucos do mundo, há também os do parque aquático. Existe o Castelo de Yali, conhecido na Turquia por sua originalidade e, sobretudo, pelas fortes sensações que ele proporciona. E você tem que admitir no que diz respeito aos nomes. Os nomes dos escorregas já dão uma ideia do que espera aos usuários quando eles descem. O Slide Kamikaze, o escorrega buraco negro, ou escorrega túnel espacial. Se o objetivo era assustar as pessoas, parece que deu certo. Aqui no Brasil existe um lugar onde os entusiastas da aventura extrema adoram. É o Beach Park, o lar do escorrega maluco. Ele está com 41 metros de altura, o equivalente a um edifício de 14 andares. Quem escorrega chega a velocidades de cerca de 104 km por hora, e não é à toa que o tobogã conquistou um recorde no livro do Guinness. No lado mediterrâneo está a lâmina d'água mais alta da Europa, chamada Vertigem, que literalmente lhe dá vertigem com suas lâminas incomuns. Localizada no parque espanhol Aqualândia em Benidorm, esta incrível atração está dividida em dois escorregadores de 33 e 28 metros. Os mais corajosos são levados para o topo da lâmina em uma cápsula transparente e selada. Em seguida, um alçapão se abre e uma descida louca começa a uma velocidade de até 96,5 km por hora. Ao menos agora você entende por que se chama vertigem. Você já mergulhou no meio de dragões ou bestas da savana? Eu acho que não, a menos que você viva em um mundo diferente do nosso e tenha a esperança de chegar lá. O Space Twister, o mais longo escorrega virtual do mundo, oferece essa oportunidade na Terra com suas características adicionais e equipados com óculos de proteção VR. O escorrega surpreende com seu safari, inúmeros planetas e fantásticos mundos 3D como em um videogame. Assim, além dos incríveis saltos giratórios, os usuários desfrutam de uma viagem para um mundo de fantasia. Os alienígenas devem tomar cuidado. Esta atração, localizada em Atlantis, Bahamas, significa literalmente o selo de fé. Não precisa dizer que é preciso muita fé e coragem para escorregar pelo caminho de 18 metros de altura e pousar no meio dos tubarões. Neste ponto, não se trata mais de um salto da fé, mas de um salto de morte. Mas fique tranquilo, os projetistas do escorrega não são tão sádicos. Os usuários estão protegidos dos predadores por um tubo no caminho, e ele oferece uma longa queda vertical no topo de um templo maia. E que melhor maneira de testar sua coragem e sucesso em seu rito de passagem com nossos amigos maias. Para aqueles que querem ser pegos em um turbilhão de emoções, existe o escorrega ciclone. Não se assuste facilmente com as alturas, porque ele oferece um loop de 360 graus que não vai deixar ninguém inquieto. O deslize do ciclone lança os visitantes para baixo a velocidades incríveis de 64 km por hora. Durante a descida, você pode ter certeza de que está no olho da tempestade. Na sua opinião, qual é o segundo lugar mais visitado na China depois da Grande Muralha? Um museu, um templo budista e um parque aquático. Mas não um parque aquático qualquer. O Cubo de Água Mágica Feliz, em Pequim, tem capacidade para 6.000 pessoas. Um parque aquático digno do país mais populoso do mundo, com ondas gigantes, medusas suspensas e cardumes de corais. Este destino oferece uma viagem de 20.000 léguas sob o mar. Não, isso não é uma cena do filme do Godzilla vs King Kong. É um mergulho incomum nas costas de uma grande cobra, o King Cobra, um escorrega gigante em forma de cobra que é um dos parques cujo design causou a maior impressão do mundo. É em uma cobra de 790 metros que os visitantes desfrutam de inúmeras voltas e reviravoltas em um passeio. Uma coisa é certa, eles que entram vão se vangloriar de ter entrado no corpo de uma cobra gigante.
Entre em um avião gigantesco contendo muita água e não espere ouvir um Mayday ou gritos de socorro. Na verdade, esse não é para afundar, mas é um conceito bem louco do Boeing 747 Evergreen Wings e Whitewater Park, com seus escorregas aquáticos de aparência incomum. De fora, você pode ver uma aeronave de verdade em cima de uma estrutura de 453 toneladas. Os mais aventureiros têm a opção de entrar no avião e se lançar por um dos 4 escorregas do recinto, que leva diretamente a uma piscina de várias centenas de metros cúbicos. A palavra Kilimanjaro traz imediatamente à mente a montanha mais alta da África, mas também dá seu nome a um dos escorregas aquáticos mais altos do mundo. Localizada no Brasil, ela tem quase 50 metros de altura. Permite uma descida em 5 segundos, com a velocidade máxima do escorregador capaz de atingir 90 km por hora. Mas antes disso, são necessários mais de 234 passos apenas para alcançar o topo do escorrega, o que causa um susto em muitos aventureiros. A parte mais assustadora da história é que o pessoal do parque mantém estatísticas alarmantes que libertam muitas paixões. De fato, os números mostram que 1 em cada 20 pessoas fica com os pés frios e decide voltar para baixo antes mesmo de chegar ao escorregador, porque a vista de cima é tão assustadora. Deixamos você imaginar como será descer até o nível deste escorregador de 50 metros. Aqui está um escorrega que ficou para sempre na história dos mais loucos do mundo, e também um dos mais perigosos. Com 51 metros, é o maior escorrega de água do mundo, e isso é loucura. Um termo com o qual todos aqueles que se atreveram a subir em um deles concordam. O perigo dele se tornou uma das atrações mais populares no parque aquático Schlitterbahn, em Kansas City, nos Estados Unidos. As feministas têm mais uma nova batalha a travar, e será por conta do escorregador de água Extreme Phaser no Erdwing Galaxy Center, na Alemanha. É sério, a atração oferece escorregas tão rápidos e poderosos que as mulheres foram proibidas de usá-los. A decisão foi tomada após várias mulheres terem sofrido ferimentos em suas partes privadas depois de descer a encosta. Inacreditável e ao mesmo tempo verdadeiro. Desde esses incidentes, somente homens foram autorizados a descer pelo escorrega de 67 metros de comprimento com uma velocidade de propulsão de mais de 72 km por hora. Um projeto insano combinado com engenhosidade inovadora. Estas são as características da primeira lâmina d'água tubular do mundo, com 2 voltas. O Wrangler Water World faz parte da Wrangler Wasserwelt, a maior piscina em Tirol, na Áustria. E a criatividade dos especialistas em design tem surpreendido o mundo das atrações. De fato, com sua queda livre de 14 metros, a lâmina d'água foi projetada para girar contra a gravidade por um certo período de tempo. Uma característica que oferece uma experiência de rara magnitude. Algumas pessoas só sonham em realizar o feito de cair livremente, mesmo que seja apenas uma vez em sua vida. Entretanto, para aqueles que não têm coragem de enfrentar tal desafio do topo de um penhasco ou de um avião, existe o Mountain Creek Park, em Nova Jersey, que oferece aos visitantes algumas sensações loucas sem peso, e um dos escorregas que quebram recordes é o slide de jato zero com o loop duplo mais alto do mundo, permitindo que você pule mais de 30 metros do chão e alguns segundos para esperar que a experiência se torne mais intensa. Um alçapão então se abre para permitir o que alguns dizem ser uma das descidas mais emocionantes das suas vidas, incluindo a experiência vertiginosa do famoso loop duplo. Também em Nova Jersey está o Sky Caliber Slide, localizado no famoso parque de diversões Action Park. Esta estrutura tem muita morbidade devido à presença de um loop fechado de 9 metros de comprimento, chamado Cannonball Loop. Apelidado de Loop of Death, desencadeia traças e paixões neste parque, despertando a curiosidade de pessoas em todo o mundo. Várias pessoas morreram no escorregador, enquanto outras perderam os dentes durante as descidas íngremes, a velocidades de até 80 km por hora. A frase "por sua própria conta e risco" nunca teve tanto significado. Na costa do Mar Báltico está o primeiro escorrega aquaspinner rotativo da Europa, no Parque Aquático Reda, na Polônia. A atração, projetada para aumentar a diversão de deslizar sobre a água, é uma estrutura tortuosa que gira sobre si mesma, apesar de ter 160 metros de comprimento. Uma das coisas mais loucas neste deslize de água é a descida em barcos infláveis especiais que duram mais de 90 segundos a uma velocidade de 40 km por hora, o que não deve desagradar os visitantes que querem experimentar esses momentos incomuns pelo máximo de tempo possível. Você se arrepende de não ter vivido a era da discoteca? Não se preocupe, o escorrega Gino Paradise no Parque Aquático Bechanova lhe oferece uma viagem de volta no tempo a essa hora com toda a diversão e a atmosfera que a acompanha. A incrível estrutura é equipada com um controlador de deslizamento com sensores do início ao fim,
com LEDs para maximizar a atmosfera. Um sistema de áudio foi instalado para enriquecer com efeitos sonoros. Agora falta você sair com um penteado no estilo anos 80 após o passeio. Construído em uma área de 3 km², o Parque Aquático da Morávia, na República Tcheca, é gigantesco, com 16 piscinas, 24 saunas, parques e restaurantes. Não é de se estranhar que o parque se torne grande quando se trata de escorregas aquáticos. Entre os 21 escorregas está um que fornece níveis excepcionais de adrenalina. Chamado Magic Hall, ele oferece uma intensa aventura aquática no escuro. Também está repleta de uma infinidade de instalações de LEDs circulares. É suficiente para fazer você sentir que está caindo em um buraco negro sem fim. Não, você não está vendo uma operação de exploração subaquática, longe disso. Ao contrário, estas imagens mostram uma queda d'água atípica no incrível escorrega de água no tanque Shark Tank em Atlantis, Estados Unidos. Após uma descida na escuridão total, o tubo leva diretamente para um tanque de tubarão. Parece extremo? Nada a temer, pois os temíveis predadores são isolados por um tubo transparente. No entanto, isso cria um grande medo de perto. Medo que os visitantes expressam com seus gritos. Agora você conhece os slides mais loucos do mundo. E conte pra gente nos comentários qual que você achou mais incrível.